Empréstimo para começar o meu negócio, vale a pena? Bom, esse é o tema do vídeo de hoje. Eu espero poder te ajudar com essa dúvida. Foi uma dúvida que eu recebi de um dos inscritos no canal logo depois da vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Rodrigo Trini e neste vídeo de hoje a gente vai falar sobre empréstimo. Vale a pena fazer um empréstimo para começar nesse negócio de compra e venda de carros? Bom, isso na verdade eu recebi como uma dúvida aqui nos comentários do canal. Para você que também não é inscrito ainda, já se inscreve aqui no canal. Se você gosta desse tema, já deixa um like, que isso ajuda muito que esse canal possa crescer cada vez mais. Legal? Então, vamos lá. A dúvida que eu recebi foi do Maciel. Ele deixou aqui nos comentários perguntando para mim exatamente se valia a pena fazer esse empréstimo para começar nesse ramo. Bom, é assim. Na verdade existe um prós e os contras, mas existem algumas coisas, algumas manhas que muita gente não sabe. Bom, para você ainda que está chegando no canal agora, para você que ainda não me conhece, eu já tenho uma experiência nesse ramo há quase 20 anos e trabalhei há 15 anos praticamente nos bancos. Tá? Trabalhei em vários bancos, bancos grandes e bancos pequenos. Então, para quem ainda não sabe, eu tenho uma noção muito boa sobre isso, sobre empréstimos, sobre financiamentos e tudo mais. Então, vamos lá que eu vou poder te ajudar o máximo que eu conseguir aí melhorar nesse conteúdo. Primeira coisa que você tem que fazer é um planejamento de estudo, para saber se realmente você precisa desse empréstimo, você precisa realmente fazer um empréstimo para começar nesse ramo. E o que eu quero dizer com isso? A verdade é que você tem que medir um pouco, ter certeza desse crédito, se vale a pena realmente eu pegar esse crédito, buscar esse crédito no mercado e para trazer dentro do meu negócio. Só que um detalhe importante, a pergunta que eu recebi era exatamente isso, se valia a pena fazer esse empréstimo para começar. Só que existem algumas coisas que você tem que pesar para saber se vale realmente a pena ou não. Tá? Uma das coisas é o seguinte, você tem que estudar um pouco mais sobre o mercado, você tem que entender um pouco mais sobre o mercado justamente para você ter uma noção se vale a pena fazer esse empréstimo ou não. E o que eu quero dizer com isso? Se você tem um pouco de conhecimento, se você sabe daquilo do carro ou da moto que você está comprando, tem um pouco mais de, entre aspas, certeza de que você vai conseguir vender, você poderia ter um pouco mais de certeza de que aquele empréstimo é para você. E o que eu quero dizer com isso? Se você vai lá e compra um carro popular, um carro que você tem certeza que você vai conseguir vender e que ela tem uma boa margem de lucro, legal. Porra, eu tenho condições de fazer esse empréstimo, não vai afetar no meu rendimento, no que eu já recebo, no que eu já faço, no que eu já trabalho e nos meus custos fixos que eu tenho em casa. Água, luz, telefone, comida, aluguel se for o caso. Então assim, você tem que pesar muito, você tem que fazer um planejamento. O que eu quero dizer não é um planejamento de planilhas, o que eu quero dizer para você não é um planejamento que você tenha que, sabe, fazer aquelas coisas mirabolantes, aquelas coisas todas técnicas. Não, cara, você tem que apenas colocar num caderno, olhar no caderno e especificar exatamente os seus custos fixos que você tem, como água, como luz, como telefone, internet, telefone, celular, se você tiver um plano. Para você que quer comprar, vender e comprar carros, é essencial que tenha um plano para que não falte, né, internet no seu celular, porque você tem que responder toda hora o chat. Então, são custos fixos que você tem que colocar no caderno exatamente, coloca no papel para saber exatamente. E qual que é o seu rendimento hoje? Você vive de alguma coisa, ou vive porque já é aposentado, ou vive porque já tem um salário da sua empresa, ou você é autônomo e já faz outras coisas. Mas você sabe mais ou menos quanto você recebe por mês. Se você ganha 2, 3 mil reais por mês, você sabe que o seu custo fixo, se você colocar no papel, você vai entender exatamente do que eu estou falando. E você vai saber, cara, o meu custo fixo é de 1.500, 2 mil reais por mês. Só que eu ganho 3. O que eu faço com o resto? Geralmente se gasta com outras coisas. Então você tem que pesar isso, você tem que colocar isso no caderno para você saber exatamente. Outra coisa é você começar nesse planejamento e saber se você fizer um empréstimo, vai pesar nesse orçamento todo. Porque se fizer uma parcela de R$500, uma parcela de R$300, o quanto vai afetar no seu orçamento, na sua renda que você já tem hoje. Isso é muito importante e você tem que tomar muito cuidado. Aí você vai começar a identificar se vale a pena, você vai começar a identificar, porque senão você acaba se empolgando, faz o empréstimo e não consegue cumprir, porque a parcela chega daqui 30 dias. Chegando daqui 30 dias,
você ainda não vendeu o carro, ou você fez uma compra errada, ou o carro deu algum problema. Esse é o problema de você fazer um empréstimo, tá? No segundo tópico que eu coloquei aqui, é assim, você tem certeza da rentabilidade do retorno? Você sabe exatamente quanto esse carro vai te dar de retorno? Um exemplo, você vai lá e compra um carro que a tabela FIPE dele é 10 e você está comprando ele por 6. Então, na sua cabeça, assim como eu ensino nos meus vídeos, você tem na sua cabeça que aquele carro tem 4 mil de retorno, certo? Que aquele carro venderá por 10 mil reais e você tem 4 mil de retorno. Legal, beleza, está dentro do parâmetro. Mas você sabe quanto tempo você vai levar para vender esse carro? Você sabe quanto tempo, o quanto você vai gastar para deixar esse carro por aquele valor de 10 mil reais, que seria o valor de tabela, o valor de mercado? Então você tem que entender muito bem sobre o negócio, ter um conhecimento um pouco mais aprofundado para que você faça esse empréstimo, mas faça um empréstimo com o pé no chão, faça um empréstimo para ter certeza daquilo que você está fazendo. O que eu estou querendo dizer para você, você tem que pensar como uma empresa de verdade, você tem que pensar o que as grandes empresas fazem. Elas buscam capital de giro, elas buscam empréstimo junto aos bancos para injetar dinheiro na empresa e para que a empresa possa crescer. E você tem que pensar do mesmo jeito. Mesmo sendo autônomo, mesmo começando do zero, você tem que pensar exatamente como uma empresa. Listou isso tudo, planejou isso no papel. Se eu fizer um empréstimo e cobrar de mim 300 reais, eu consigo. Mesmo que, olha aí que eu vou falar para você, olha a dica. Mesmo que esses 300 reais que entrará de parcela no meu custo fixo, ele vai afetar na minha renda, ele vai afetar na minha casa, ele vai afetar em alguma coisa? Entendeu? Você tem que pensar muito bem nisso. Porque, lembre-se, 30 dias vai chegar. E essa primeira parcela vai chegar. E se você não tiver vendido o carro, da onde você vai tirar o dinheiro? Do seu salário, do que você já faz. Agora, se você é estável, tem aquele autônomo, não sabe quanto ganha, cara, recomendo não faça. Não faça. Agora, vamos pensar de um outro modo. Se você consegue pagar uma parcela de 300, 400, 500 reais por mês de empréstimo para poder pegar junto a um banco e injetar para começar esse negócio, você tem que pensar o seguinte: o quanto eu vou pagar de juro? E nós sabemos que nós estamos no Brasil e o juro é altíssimo. É uma das maiores taxas de juros do mundo, o Brasil. Então, pensa sobre isso. O quanto você vai pegar? Se eu pegar 5 mil reais, quanto eu vou pagar? 12, 13, 14? Às vezes dobra, às vezes um pouquinho a mais com taxas e etc. Então você tem que pensar, pesar muito isso. Tem que pesar. E se você consegue pagar uma parcela de 300 ou 400, 500 reais que eu falei, você tem que pensar, imaginar o seguinte: será que eu sou disciplinado o suficiente para eu poder juntar esse dinheiro por 10 meses? Se eu realmente quero começar nesse negócio, eu vou ter essa coragem. Eu vou fazer bicos, eu vou fazer uma renda extra, eu vou buscar outras coisas a mais. E um detalhe importante: você pode fazer isso, essa renda extra, você pode começar algo sem necessariamente fazer outras coisas que você não gosta. Faz isso começando com os carros. Eu já ensinei isso em outros vídeos, já falei, vou deixar aqui na descrição como começar nesse negócio do zero. E eu vou dar uma incrementada um pouco mais aqui, só para esclarecer um pouco do que eu falei no outro vídeo. Você pode começar como um corretor, você não precisa ter dinheiro para começar nesse negócio. E o que eu quero dizer com isso? Você tem que buscar pessoas, vizinho, parente, amigos, pessoas que você conhece do seu trabalho que estão vendendo o carro. E você pergunta para ele: você está vendendo, mas não está conseguindo vender por quê? Existe um motivo. Preço fora, carro que às vezes quando vai mostrar para alguém que tem interessado está sujo, as fotos são mal tiradas, o carro tem muita coisa para se fazer, são coisas que não vende. Agora, o que você aprende, o que eu falo aqui nos vídeos, você vai pegando e vai colocando isso em prática, mas tem que colocar em prática. Por que eu estou te falando isso? Porque aí você não precisa necessariamente fazer um empréstimo. Você vai ganhar comissões desses carros que você vai vender das pessoas que você conhece. Então você vende, ganha 500, R$1.000, vou guardar para eu comprar o meu primeiro carrinho para vender. Aí você vai lá, vende o segundo carro, também ganhou mais um pouco, juntou com mais um dinheiro do mês. Junta tudo isso e aí você coloca ali na sua caixinha, no seu envelope de dinheiro, que é para você começar o seu negócio. Se você tiver foco e disciplina, eu tenho certeza que você não vai precisar fazer o empréstimo. Legal? Só que voltando aqui, pensando comigo,
vale muito a pena fazer um empréstimo? Se você tivesse experiência no mercado, eu faria um vídeo diferente para você. Se você tivesse experiência, eu faria um vídeo diferente, porque aí eu ia mostrar para você algumas coisas. Mas mesmo assim eu vou te dar algumas dicas para você poder entender mais. Digamos que você tivesse uma noção real da rentabilidade que você ia ter desse retorno. Então eu vou lá, compro um carro popular por R$4.000, eu vou gastar apenas 500 nele, né? Ele tem uma margem de 4.000 e eu vou gastar apenas R$1.000 nele. E ele vai ficar impecável, pronto para venda. Então a minha margem, que era de 4, que é o primeiro exemplo que eu citei, ele vai ficar numa margem de 3. Quanto tempo eu vou levar para vender esse carro? Eu acredito que esse carro popular, segundo o que o Rodrigo fala nos vídeos, segundo o que eu estou buscando no mercado, segundo o que eu estou pesquisando aqui, eu consigo vender esse carro em 1 mês, 2 meses. Legal. Aonde buscar o dinheiro mais barato no mercado? Bom, a minha recomendação é que você busque o dinheiro mais barato. E os dinheiros mais baratos que tem no mercado hoje seria um empréstimo consignado. Eu sei que tem muita gente que é aposentado que segue meu canal. Tem muita gente que manda aqui, que é aposentado, que quer iniciar nesse ramo. E eles mandam algumas mensagens como é que faz para começar e etc. Então já vai uma dica aí. Se você é aposentado e tem condições de fazer um empréstimo que não vá afetar a sua renda, que não vai afetar a sua renda mensal, nos seus custos fixos mensal, para que você não se endivide, aí sim, eu recomendaria que você fizesse um empréstimo. Mas não muita coisa. Ah, eu tenho direito a tirar R$20.000. Não. O que eu quero dizer para você é que você pode começar por baixo, pequeno, com carro popular, com carro que mais vende e com um valor bem mais baixo. Você pode começar com uma moto, se você gostar. Pode começar com as motos. As motos dão uma rentabilidade legal também. Tá? É mais difícil de achar no mercado, mas dá uma rentabilidade legal, dá um retorno muito bacana. Então, o empréstimo consignado é muito bom, é muito rápido de você fazer um empréstimo consignado e a taxa de juros é menor. Se você já tem experiência no ramo e vende alguns carros, ou você já tem algum outro tipo de trabalho que você recebe muito duplicata, ou que você recebe muito cheque pré-datado, esse prazo você pode buscar uma factory. Uma factory é uma instituição, é como se fosse uma financeira que eles trocam dinheiro. Então você vai lá, tem esse cheque, eu tenho essa nota promissória, né, o duplicata, você vai ali e troca com eles por uma taxa de juro que eles estipulam ali. Eu não sei, isso varia de financeira para financeira, então eu não sei dizer isso para vocês. Mas é um juro um pouco mais alto do que o empréstimo consignado. E uma outra opção que tem é um empréstimo que seria um empréstimo com garantia. Tem muita gente que faz isso, tá? Eu conheço empresários que são donos de loja de carros, que trabalham com repasses de carro e que tem casas que são avaliadas aí a quase R$1 milhão, tá? Então os caras vão lá e levantam dinheiro na casa. Eles vão lá e fazem um empréstimo com garantia do seu imóvel. Então o seu imóvel vale R$1 milhão. Bom, eu conheço um que pessoalmente fez um empréstimo de R$600 mil justamente para injetar dinheiro na empresa. E ele fez isso não uma, ele fez isso 2 vezes, que ele me falou. Fez isso 2 vezes. E aí eu te pergunto, ele conseguiu pagar? Sim. E por que ele conseguiu pagar? Tem experiência no ramo, sabe exatamente o que comprar e o que vender, sabe exatamente a rentabilidade que ele vai ter em cada carro e o retorno que ele precisa desse investimento, certo? Ele fatura aí na casa de R$1 milhão por mês, pra você ter uma ideia de faturamento, não é lucro líquido, mas ele fatura mais de R$1 milhão contando que tudo que ele vende. Ele chega a vender na média, mesmo na pandemia, ele chega a vender na média de 40 carros aí, porque ele faz repasse. Tem lojas que eu conheço que chegam a vender 200 carros por mês. Você imagina quanto? Cada loja, o cara tem 7 lojas, ele vende mais de 200 carros por mês. Ou seja, isso aí te dá um retorno imenso, mas você tem que ter experiência. Porque se você não tiver experiência, cara, se você colocar o seu imóvel ou o seu próprio carro como uma garantia, é um tiro no pé. Se você não tiver experiência, você levanta o financiamento, fica endividado, suja o nome, cara, vira um caos. E não é isso que eu quero que aconteça com você. Pelo contrário, eu quero que você prospere, que eu quero que você ganhe dinheiro nesse ramo, porque é muito bom, é escalável e é rentável. Beleza? Então, fica comigo aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários. Se não gostou também, pode deixar, não tem problema. A gente vai melhorando cada vez mais o conteúdo. Se não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Eu sou Rodrigo Trini e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!